Muito bom dia, pessoal. Estamos começando aqui mais uma live para assinatura. E, galera, resumidamente, de mercado, está acontecendo um cenário que eu tinha previsto, né? Deu uma piorada pela questão do Trump e aos poucos ele está aliviando. Eu estou começando por macro, porque assim, galera, eu estou vendo que está ficando às vezes um pouco repetitivo, porque macro a gente tem uma tese, só que essa tese tem tempo para acontecer, né? Tem uma série de variáveis que não dependem da gente. Não tem muito o que dizer. O Trump fez aquilo que imaginei que ele fosse fazer, que piorar o mercado e depois falar, não, não é bem assim, vamos negociar. E ele está fazendo isso gradativamente por setor com todos os países, tá? Via de regra, onde isso pode ser um risco. Se essa tarifa, que hoje está em torno aí de, se eu não me engano, eu não me lembro o percentual de cabeça, tá? Mas ele deu aí o alívio de 90 dias para todo mundo. E agora está dando isenção do setor, para o pessoal poder se instalar nos Estados Unidos. E aonde que isso pode ser benéfico e aonde isso pode prejudicar, gente? A parte de benéfico se o Brasil, comparativamente com outros países, ficar competitivo, isso vai atrair fluxo. Agora, o que pode dar errado na tese que eu tenho na mente é o seguinte: se for a mesma taxa para todo mundo, o Brasil deixa de ser atrativo, tá? Só dar um mute para não me desconcentrar. Se for a mesma taxa para todo mundo, o Brasil deixa de ser atrativo pela questão do risco, né? O risco do Brasil é maior do que outros países não emergentes. O que a gente tem de vantagem? Cara, de emergente não tem muita coisa para o gringo olhar, é mais a gente mesmo. Então, o cenário vem se desenhando aí da forma que eu esperava. Eu estou tirando o pé um pouco das operações, não por uma questão de querer, mas por uma questão de mercado mesmo. Ontem até eu falei para vocês que ia ter operação, mas a gente estava estudando em Porto Seguro. E era uma margem de R$ 35 com um ganho de 20 centavos, né? A gente ia vender a 40, recomprar a 20. Aí eu achei que não compensava pela questão do aumento de margem. Do mais, nossas operações estão andando, as compras de call viraram pó, isso é natural. O mercado não andou na velocidade em que eu esperava. E até o que me leva ao segundo assunto mais importante da live. Galera, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com o feedback de vocês, porque eu achei que o pessoal não fosse se dar bem com o stop. E pelo que eu tive aí, feedback no privado, a gente conversando, me parece que vocês estão mais conscientes do que eu imaginava. Eu achei que tinha uma galera metendo louco aí, mas são questões pontuais. A galera que mete louco é dois ou três, então dá para tratar de forma um pouco mais direta. E outra coisa também, queria informar vocês. No final de maio agora, eu vou fazer uma outra mentoria, mas não como mentor, eu vou fazer como aluno. E, inclusive, eu vou fazer particular com um cara de mercado. A gente estava trocando ideia ontem sobre isso, porque eu quero evoluir. E eu vi que tem muita coisa, além da venda de put. Só que, assim, é aquela velha máxima. É necessário? Não. Porém, como eu sou trader, eu preciso tirar a receita do mercado. Eu acho que está na hora de evoluir. E a compra seco, ela funciona quando tem fluxo, como a gente viu aí, nessa nova fase da FAP, que a gente comprou opção, foi comprado mais ou menos aí umas 8 e coisa de 3 deu errado. Então, o saldo ainda está positivo. Porém, quando não tem fluxo, a coisa muda de figura, muda a volatilidade em vista, um monte de coisas. E eu não posso ficar dependente do gringo. Então, queria avisar vocês aí. Eu vou fazer uma mentoria particular justamente para a gente evoluir o nível das operações aqui dentro do Opções em Ação, provavelmente da FAP, tá? Até porque a gente tem uma regra de, dentro da Opções em Ação, simplificar ao máximo as operações por uma questão de perfil. Então, o que for feito nesse sentido,
vai ser feito na FAP, da forma didática ali de sempre, e a gente vai conversando. Adicional a isso, ontem foi dia do café, né? Eu tiro um dia da semana para tomar café com o pessoal de mercado, a gente faz um ali, troca ideia. E ontem foi um dia legal, porque eu conversei com dois caras de mercado, um que vive de venda de put e um que odeia venda de put. Eu- É muito legal a gente poder ter essa dinâmica e ver que tem mercado para todo mundo, tá? Particularmente, vocês sabem a minha opinião, eu acho que é onde tem spread dá para pegar, mas é sempre bom a gente evoluir. Mas por que que eu estou falando isso? Ontem, na conversa com um deles, eu tive um lampejo, cara, eu tive uma ideia. Vamos lá, eu estou sendo absolutamente sincero com vocês aqui, tá? Por que que a gente deu uma secada também nas operações da FAP? Porque eu percebi que eu preciso fazer receita. Eu vivo de trade, eu não tenho outro caminho. Vocês não. Vocês têm a imensa vantagem de fazer o simples. Só que nem sempre o mercado possibilita que o simples seja feito. Por isso que as operações oficiais estão até um pouco mais paradas, né? Porque o mercado está bem complexo aí nesses últimos 15 dias, em termos de curtíssimo prazo. E eu acho que a grande questão é essa. Eu acabei levando coisas do meu pessoal operacional para assinatura. E isso não é legal, porque é importante que vocês entendam uma coisa. Eu realmente vivo do mercado, eu não falo isso de boca cheia porque parece sexy de dizer. Eu falo isso porque é verdade. Então eu percebi que algum de vocês estavam indo com um nível de risco que não precisa. Por mais que vocês tenham perfil, o contexto de vida de vocês permite que vocês façam um simples bem feito. Então, mais vale você vender uma posição grande numa put de Petrobras do que fazer uma trava extremamente complexa de 5 pontas com dinheiro pequeno. Porém, eu percebo, pelo que vocês falam comigo no privado, que tem uma galera que é perfil da tela, tem uma galera que morde a orelha, e isso é muito bom. E como eu tive uma ideia ontem, uma das figuras que eu conversei, isso é uma coisa pessoal, tá? Aqui eu estou falando como Fanta. Para quem for da parte de trade que eu estou falando assim, pelo menos 3 vezes por semana opera intraday. Quem tiver com alguma dificuldade, quem quiser trocar uma ideia, onde eu puder aprimorar para esse tipo de pessoa, para a galera que é trader, a gente pode marcar um Zoom aí no privado. A ideia é pegar os traders e trocar ideia um por um para a gente poder evoluir. E eu estou falando isso também porque eu fiquei muito surpreso. Acho que faz uns 20 dias, mais ou menos, eu conversei com um de vocês à noite sobre futuros e foi uma conversa que, para mim, era uma conversa normal. E desde então, essa pessoa vem me mandando o relatório de performance, como está a evolução e tal. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver. E, cara, uma simples conversa me parece que a pessoa destravou. Por isso que eu vou fazer isso. Quem quiser, tá? Não precisa ser todo mundo, mas quem quiser trocar uma ideia no privado, a gente marca um Zoom. Eu faço um Zoom, é só eu e a pessoa. Pode ser gravado ou não, fica a critério de cada um de vocês e a gente troca ideia. Eu estou me colocando à disposição para isso. Bom, falei de mercado, falei de perfil operacional. Agora vamos falar daquilo que realmente importa, que é a operação. Galera, confesso para vocês que assim, o mercado está num ponto e operação sem ser intradiário não está tendo. O que está tendo é você procurar operação. E eu não gosto de procurar operação pelo seguinte: operação boa é aquela que está clara. Por exemplo,
Eu vou dar um exemplo para vocês. A venda de put de Petrobras foi uma operação clara, foi uma operação que saiu a operação, a gente não procurou. Ela andou em 3 dias, provavelmente aí nos próximos 2 ou 3 dias, se o mercado não piorar muito, a gente já sai na vaca, mas deu em torno de 50% já. E assim, eu tenho percebido, até operando um pouco mais no intradiário, e opção não tem muito meio termo. Ou você está certo ou você está errado. E quando você está certo, dá dinheiro e dá dinheiro rápido, como é o caso de Petro. Agora, quando a gente procura operação, como foi o caso de Natura, normalmente dá rolagem. É claro que tem um racional, faz sentido, papel região de fundo, etc, etc, etc. Mas o que eu quero colocar para vocês hoje nós vamos fazer uma operação via PAC. Por que via PAC? Porque esse papel, na minha visão, nós vamos ter que operar fazendo preço médio. E eu já vou explicar para vocês aqui na tela. Eu vou abrir a operação, né, e já passo para o Massaro fazer os comentários dele. Lembrando que essa operação é didática, tá? Cada um faz aí do tamanho que achar que deve, com responsabilidade, sempre respeitando a margem, e isso não é uma indicação. Vou fazer um estudo aqui teórico numa conta teoricamente teórica. Dito isso, vamos para a tela. Você quer abrir a operação agora ou quer que eu fale antes? Não, já vou abrir para Tá, economizar o tempo da galera, tá? tá. Pessoal, tem duas formas de fazer essa operação. Deixa eu ver qual tela está o Profit 3 aqui, né? Isso. Vamos lá. Qual que é o racional? Você está aqui na tela, use Minas, tá? Graficamente, ela está quase ficando interessante, tá? O pessoal que opera gráfico vai olhar para ela para cima dessa região aqui. E ela fez uma formação aqui que eu achei interessante, ó, porque ela está fazendo de forma ascendente. Então, na minha pequena visão, eu acho que faz sentido uma venda de put na linha do dinheiro, porque aí a gente tem um notional baixo por um retorno interessante. Mas por que que eu falei que tem duas formas de operar essa operação? Pelo seguinte, pensando graficamente, aqui ainda não teria dado compra, tá? Porque não confirmou questão de média, o preço não está segurando. Por exemplo, antes de abrir a live, eu estava acompanhando, ela chegou a subir 1% e agora cai 1,25%. Então, o que está me mostrando? Que a região está interessante, mas não está tendo fluxo para empurrar. Por isso que eu acho interessante abrir essa operação pela SAF, porque aí teria duas formas da gente operar. Ou a gente opera vendendo fracionadamente, e aí por isso que essa operação foi para fato, porque não dá para colocar em reporte oficial operação com preço médio. Ou uma segunda alternativa é o seguinte: aqui a gente tem a FIBO do movimento principal e a FIBO da última pernada. E como esse movimento não está com tanta força, o que é mostrado aqui pelo tamanho dos últimos candles, e principalmente pela sombra desse candle diário aqui que está se formando, pode acontecer dessa alta aqui ser um pullback para voltar aqui na região dos 5,23 ou até no próprio 4,70, dependendo do que acontecer com a China. Por isso, e na minha visão, essa operação tem que ser fracionada, mas para quem não quer fracionar, tem uma outra alternativa. A gente vê aqui que a região dos 5,80 teve briga de preço, certo? Então, é um possível preço em que um papel chegue. Se a gente olhar aqui graficamente, peraí, cadê o. Bom, vou marcar com esse daqui mesmo. Se a gente olhar graficamente, essa região aqui que eu estou marcando com a galinha amarelo, lateralizou bastante.
Então, o que que isso indica? Que essa região de preço aqui precisa de um fluxo muito forte para passar. Uma outra forma de operar, para quem não quer fazer preço médio, é o seguinte: você pode vender a put ali no 5,82 e travar uma compra de put no 5,52. E aí você fica protegido. Se a operação vier contra, não acontece, por exemplo, o que aconteceu com o Braskem e o que aconteceu com outras operações que a gente deixou entrar muito dentro do dinheiro. A trava, no meu ponto de estudo até agora, ela tem duas finalidades. Primeiro, é a alavancagem, porque travado você consegue operar um financeiro relativamente baixo e uma quantidade relativamente grande. Ou segundo, nesse caso aqui, pô, está configurando o movimento, mas ainda não confirmou. Na dúvida, é melhor travar. Planta, mas aí é o seguinte, você vai vender uma put de 40 e comprar uma put de 20. Não faz mais sentido vender uma com prêmio de 20 centavos? Sim, é um outro operacional, tá? É por isso que eu acho que faz muito mais sentido você travar quando for uma operação com uma quantidade já maior, como está exemplificado aqui. Mas aqui só um exemplo, tá, pessoal? Antes da live, eu montei uma operação parecida para um amigo meu, a gente estava até trocando ideia aqui antes, e me trouxe a ideia de trazer para a live. Então, as duas formas de operar essa venda de put ou vender de forma fracionada e fracionando as mãos, ou vender de forma travada, tá? Dito isso, a nossa Q52. Vamos lá. Aqui na conta da assinatura, por motivos de conservadorismo e até para simplificar a coisa para vocês, eu vou vender de forma fracionada, tá? Fanta, por que aqui é 582? Expliquei para vocês pela questão da região de preço ali dos 5,80. Vamos dar uma olhada como está o book. 39 com 42, vamos começar 41. Eu vou vender meia mão aqui, pretendo fazer 5.000 opções desse strike. Conta errada. Tá, espera aí, pessoal, eu vou descompartilhar aqui que eu preciso fazer um negócio. Esse cara que fica alavancando precisa puxar a margem de volta quando acaba, jovem. Mas, ó, pode ir falando aí enquanto eu passo aqui, que eu vou demorar Tá. um pouco. Não, tudo bem. Então, eu vou querer complementar algumas coisas que o Fanta falou. Então é o seguinte, tem um livro que eu já li há muito tempo, né? E foi um livro que influenciou muito o meu posicionamento como trader, como investidor. O livro é muito ruim, tá? Ele é um livro terrivelmente mal escrito, tanto que eu já pensei em me oferecer para alguma editora para eu fazer a tradução do livro para o português, mas o livro é intraduzível. E olha que eu já traduzi livro, já fiz revisão técnica de livro, essas coisas todas. Porque é um livro muito mal escrito. O livro se chama Trade Your Way to Financial Freedom. Até o nome do livro é ruim, né? Tem título de autoajuda barata, assim. E o autor é um puta de um picareta, né? É um cara chamado Van Tarp, que ele é tipo o cara do Pai Rico, Pai Pobre, assim, né? Só que ele é um pouquinho mais técnico. E só que esse livro, assim, apesar dele ser muito mal escrito, apesar do cara passar 80% do livro tentando vender alguma outra coisa, não sei o que, ele coloca alguns conceitos de gerenciamento de risco que são relevantes e alguns deles até acabaram sendo adotados pelo mercado, né? Um deles é o que se chama de fator oportunidade.
E o fator oportunidade é uma das coisas que a gente usa para avaliar, é uma das métricas que a gente usa para avaliar um sistema operacional, um sistema de trade. E o fator oportunidade, ele é exatamente o quanto que uma determinada estratégia te dá de oportunidades de operar. Se você opera, por exemplo, position trade usando gráfico mensal, né? Você vai ter pouquíssimas oportunidades de operar. Você pega em 20 anos, assim, vai te dar três entradas, né? E se você opera renda fixa, marcação a mercado, assim, de longo prazo, você vai ter pouquíssimas oportunidades de entrada. Então, é uma coisa importante que a gente tenha oportunidade. E aqui, né, nas nossas vendas de put, às vezes a gente sofre com o fator oportunidade, porque o mercado é exageradamente correlacionado, né? Quer dizer, quando cai tudo, quando cai, cai tudo, quando sobe, sobe tudo. A diversificação que a gente tem muitas vezes acaba sendo uma diversificação meio fake, né? Porque não é uma diversificação real, quer dizer, a gente só está espalhando as coisas, né? Quer dizer, num cenário ideal de diversificação, eu deveria estar podendo fazer uma operação em Vale enquanto Petro não dá e Bova não dá, né? E aí, quando outras não dão, outras vão dar e por aí vai. E por conta da dinâmica do mercado do ano passado e do começo desse ano, a gente teve um problema de fator oportunidade. A gente ficou sem operação e faz parte do acordo meu, do Fanta, com vocês, não forçar operações, tá? Esse acordo, assim, ele frequentemente chega muito próximo de ser rompido, principalmente por causa do Fanta, que fica enchendo o saco. Ele fica desesperado que ele quer operar, não sei o que tal, tá viciado, né? Quando ele chegar na minha idade, ele para com isso. Mas às vezes a gente tem uns embates aí de tipo, meu, precisamos passar a operação pro pessoal, tal, e não tem, né? Então, por exemplo, essa semana a gente encerrou aquela operação de Bova, que foi feita para facilitar a rolagem de Suzano e de Klabin, tá? Saiu no alvo perfeitamente, super redondo. Eu passei para vocês uma operação que eu estava dentro, tá? Tava eu e minha mulher dentro da operação, tá? Então a gente saiu todo mundo junto. Eu entrei alguns dias antes de vocês e saí todo mundo junto, né? E, e assim, extremamente bem sucedida. É o tipo de operação que, pelas razões que vocês já sabem, assim, eu não quero ficar passando habitualmente aqui, porque eu tenho questões de natureza particular aqui que eu preciso preservar, né? Mas assim, a última operação que eu fiz para mim, ela foi feita em dezembro, tá? E eu tive que fazer rolagem, etc e tal. Então, veja, agora eu só tô tendo entrada de dinheiro de operação agora em abril. Até minha mulher tá me enchendo o saco, né? Eu comecei a operar a conta dela, né? Ainda em volume muito, muito, muito pequeno. E ela assim, porra, porque eu achei que dava para tirar dinheiro todo mês, não sei o quê. Quer dizer, ela tem aquela expectativa, como um monte de gente tem, de que vai tirar um salário do mercado financeiro, de que a gente vai ter uma renda mensal. É normal, eu não condeno a gente pensar em termos de renda mensal, porque a vida é mensal, tá? Nós vivemos mensalmente. A conta de luz é mensal, o condomínio é mensal, o salário é mensal. Então, assim, a vida é organizada em meses, então é normal que a gente raciocine também em meses. Só que a gente tem que, né, ter essa questão aí que a venda de put, às vezes a gente sofre um pouco com o tal fator oportunidade por causa da correlação. O Fanta, como ele falou, ele vai fazer essa tal mentoria aí, vai buscar novas operações, provavelmente operações complexas, operações com trava. Eu já passei por tudo isso aí, tá? Eu já devo ter contado para vocês que eu tive um histórico mais ou menos longo, tá? Eu vou até cometer aqui uma indiscrição comigo mesmo aqui e vou abrir valor para vocês, tá? Já que o Fanta falou assim, porque ele tá vivendo de mercado, cacete, não sei o quê. Eu não vivo de mercado, tá? Eu não quero viver de mercado. Eu não acho que isso é uma coisa saudável mentalmente, tá? Porque é aquela coisa assim, a gente vive no terror, né? Quer dizer, vive se obrigando a operar em condições que não são ideais para operar, e operar no mercado é que nem surfar. Você surfa quando a natureza te dá as condições para isso. Se você
tentar surfar sem a natureza te dar as condições, ou você não vai a lugar nenhum, porque não tem onda, ou você vai pegar um mar extremamente violento e talvez você morra, tá? Que é o que eventualmente acontece por aí, né? Então, assim, eu particularmente eu vejo a importância de manter outras fontes de renda, tentar manter aí atividades, etc e tal, por conta disso. Mas, né, eu já contei, alguns de vocês certamente já ouviram algumas histórias minhas da época que eu operava a estrutura. Durante um bom tempo da vida, eu operei principalmente travas de alta de crédito com puts em Vale, tá? Vale é bacana porque ela é um pouco mais volátil que a Petrobras. Eu operava em Petrobras também, mas a maior parte das minhas operações acontecia em Vale. Eu fazia travas que eram assimétricas, assimétricas negativas, tá? Então, geralmente ficava na proporção de 30-70, né? Quer dizer, se fosse exercida no lucro, eu ganharia 30, se fosse exercida no prejuízo, eu perderia 70, né? Quer dizer, então eram travas seguras, mais ou menos enterradas dentro do dinheiro, né? A Silmara gostou do surf aí, né? Mas é por aí mesmo, né? A gente não surfa quando a gente quer, a gente surfa quando o mar deixa, né? E eu passei, tá, mais de um ano operando todo mês esse tipo de trava. Ocasionalmente, eu fazia não a trava de alta, eu fazia o Iron Condor, né? Que o Iron Condor é aquela estrutura simétrica, né? Que você combina uma trava de alta, uma trava de baixa. No caso, você faz uma trava de alta com puts e uma trava de baixa com calls, de tal forma que você está recebendo crédito de todas as pontas. Esse tipo de operação é uma operação muito boa, porque ela dá muito dinheiro, né? Você está ganhando crédito de tudo que é lado, e ela tem uma chance de acerto muito alta, né? Ela tem uma probabilidade de acerto quando bem montada, assim, sempre na faixa de 60%. Então, ela é uma operação muito boa, apesar dela ser um pouco complexa, né? As montagens e desmontagens. E, inclusive, quando a gente faz uma trava, uma das formas da gente ajustar a trava, ao invés de rolar, é você transformar ela num condor, né? Porque a rolagem de trava é difícil. Difícil porque, assim, nem sempre a gente consegue rolar ganhando, né? Quando você vai rolar a ponta comprada, né? Então, todas essas coisas que eu estou falando para vocês são subsídio para a decisão que eu tomei em algum momento de só operar a venda de put. Mas, assim, enquanto eu estava operando trava de vale, né? Ali é 2018, 2019, eu estava tirando para mim, tá? De novo aqui cometendo a indiscrição, todo mês, por mais de um ano isso, na faixa assim de 20, 25 mil reais por mês. Todo mês, sim. Tum, 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 salário, né? Tum, 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 tum. Quando chegou lá no final de 2019, eu tive um problema com uma operação que eu não consegui rolar. Na época eu não sabia aquilo que o Fanta faz, né? Isso eu aprendi com ele, né? Essa coisa de ir no book vazio para ficar cutucando o robô para ver liquidez. Eu não sabia fazer isso. Eu me fudi, eu fui exercido. É uma operação que poderia, né? Se fosse um exercício ruim, dar um prejuízo aí na faixa de mais de 100 mil reais. Mas felizmente não deu esse prejuízo. Só que eu tomei um prejuízo de 30 mil reais de corretagem. Né? Lembrar, né? Corretora que cobra tabela cheia na corretagem, né? Quer dizer, nunca me preocupei com isso. No dia que eu fui para a corretagem, uma posição gigante, né? Lembrando que quando a gente é exercido, a gente não paga a corretagem pela opção, a gente paga a corretagem pelas ações, né? Então fica um volume gigantesco. Aí eu fiquei puto, né? Quer dizer, entre outras coisas, me senti meio traído pela corretora, não sei o que, parei, tá? Mas foi uma decisão minha, dali para frente só opero venda de put. Então, assim, eu entendo, né, o pessoal que de repente quer fazer algumas operações mais diferentes, assim, até para ter fator oportunidade, né, para ter mais fator oportunidade, porque mercado paradão, por exemplo, para fazer um Iron Condor é uma beleza, é uma delícia, né? Às vezes a gente vê aqui situações que a gente não pode entrar numa venda de put porque o direcional não está muito claro, mas para um Condor, para uma estrutura dessa pode ficar maravilhoso, mas todo mundo tem que estar consciente aí dos manejos que são mais difíceis, tá? Você não pode sair com ordem VAC, não dá para fazer essas coisas todas, né? Então, né, quer dizer, para quem não tem a necessidade
de ficar operando, quer dizer, para quem pode passar por um período de seca aí, que nem a gente passou, ele ficar aí 3 meses sem fazer trade nenhum, né? Eu sugiro assim que pensem criteriosamente nessa ideia de operar qualquer coisa diferente de uma venda de put. Compra de call, que seria outra operação simples que a gente faz, né? Até em regime excepcional a gente fez uma aí com Petrobras, primeira, que seria uma para teste, a gente até ressaltou, faça um pequenininho que é uma para teste, foi direto para o pó, direto. Quer dizer, não tivemos nem a chance de fazer alguma coisa. Então, eu não sou uma pessoa mística, eu não sou uma pessoa espiritualizada, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de orientação totalmente materialista, mas eu vou dizer assim, que isso é um sinal, tá? É um sinal do além, né? Quer dizer, eu fui relutante, sou relutante, provavelmente serei relutante com as operações que você está teta negativo, que você está contra o tempo, né? Então, em princípio, era isso aí que eu queria passar para vocês. Fanta, já está tudo pronto aí para você puxar o Já, gatilho? já, Tá, já. então divirtam-se, pessoal. Agora é com vocês. Eu Re- fico só olhando, tá? Primeira coisa, reclamaram do meu áudio. Melhorou? Dá um feedback aí no chat ou no por Seu áudio. áudio andou ruim para mim, inclusive quando você manda áudio pelo WhatsApp, tá? Não sei se você estava usando aquele microfone que você estava usando da outra vez, né? Rapaz, eu preciso urgente comprar um microfone, não vai ter jeito. Ô, Bom, Machado, pessoal, Eu? eu acho que nós poderíamos começar a fazer esse trem seu assim, hein? Trava? Hã? Exatamente. Eu não posso. Não, mas Eu você não. fala que eu faço. É, eu preciso de um laranja, né? Eu preciso de um Eu sou laranja. seu laranja. Tá. Aliás, falar em laranja, o Fanta falou que ele vai fazer uma mentoria como aluno. Eu vou fazer uma mentoria como professor, tá? Que não vai ser só de opções. Mas depois mais informações assim, para quem tiver interessado. Eu acho que para a maioria de vocês não vai fazer muito sentido, não vai ter muita coisa que vocês não saibam, mas eu vou falar muito de operação em BOVA lá, tá? Mas Opa, assim, inclusive, fala, pode falar, Fanta. Massa. Não, pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, de tanto em tanto tempo eu penso em voltar a operar trava, tá? Mas é que assim, não é necessário. Aí eu olho, aí eu vou ver assim, pô, lembrando que na época que eu operava trava, o sistema de margem da bolsa ainda era diferente, era aquele sistema mais restritivo. Hoje, por exemplo, eu pego o Petro, eu vou lá no Vale, eu vou lá no simulador de risco da B3. Aí eu faço assim, ó, quanto que vai de margem numa trava? Porque a vantagem da trava é você ficar com a margem bloqueada, relativamente pequena e ela não oscila, né? Então, trava é para operar alavancado. Você não opera trava sem alavancagem, não faz sentido. Quer dizer, você trava uma operação exatamente para meter o louco. Se você não for meter o louco, você opera solto, né? Opera sem travar, né? Só que hoje, né, as regras da B3 estão tão permissivas em relação ao que era, que você, com a mesma margem, você opera uma quantidade gigante, né, de venda de put solta sem precisar travar, né? Por isso que eu fico, às vezes, um pouco também. Eu olho e falo, porra, não vale a pena. O manejo é complicado, né? Porque você tem que ficar olhando para ver a hora de sair. Mas de tanto em tanto tempo. Vocês sabem que eu tive uma ideia vindo para cá? Eu ia até falar com o Fanta privadamente, assim, antes de falar com vocês, né? Mas eu estou pensando, mas é daquelas hipóteses, assim, de pegar uma ação qualquer, mas uma ação boa, que tem alguma liquidez, e falar assim: olha, essa aqui é minha. Essa Petrobras. aqui. Não, não, Petro não pode, cara. Petro não pode. Porque se eu pegar a Petrobras para mim, eu não posso passar para vocês, né? Ah, Então, então qual outro então? não, eu tô pensando, mas eu não sei nem se eu vou fazer, tá? Foi uma ideia que Não, passou mas pela minha vamos pensar cabeça. junto aqui. É, vamos pegar, por exemplo, Itaúsa e Itaú, tá? Então, bom. Então, Itaúsa eu deixo liberado para vocês, para passar para vocês, eu deixo liberado para Smart Invest, que aí eu coloco nas carteiras da Smart Invest, né? Aí, Itube 4, por exemplo, eu deixo para mim. Eu não passo nem aqui nem lá, né? Que aí eu posso Uhum. fazer, eu brincar de trava, essas coisas todas. Mas eu, assim, foi uma ideia idiota que eu passei, eu tava vindo da academia para cá agora, pensei, né? Tava pensando nas travas, tal. É uma ideia idiota. No meu histórico,
nos últimos 2 anos da minha vida, eu tive essa ideia idiota inúmeras vezes e todas as vezes essa ideia idiota não durou para o dia seguinte, tá? Então é uma grande possibilidade que amanhã eu vou acordar, essa ideia idiota já não vai mais estar na minha cabeça. Mas só Eu para vou ficar dizer, mandando mensagem para você, então, pra você lembrar. mas é só para dizer para vocês assim, que essa porra passou pela minha cabeça, tá? Sol, duas coisas, tá? Primeiro, entre 39 e 40 centavos tem execução aí na Q582. Fiz metade da mão, falta aí a outra metade. Eu vou esperar o mercado desenrolar para vender a segunda ponta. E galera, foi bom ter acontecido isso, porque assim, eu falo as coisas ruins, tem que falar também as coisas boas, mas é que a gente está falando de alavancagem, já que aconteceu na frente da câmera gravando, eu não vou ser hipócrita de falar diferente. Quem opera mesmo percebeu que hoje eu não bati 10 contratos, eu bati um pouco mais. O que aconteceu? O que foi aquele erro que apareceu no canto da tela? Ó, primeira coisa, não me usem como exemplo, tá? Eu tenho esse perfil, isso vem comigo desde antes da assinatura. É aquilo que eu falei, desde a época da Elbor, desde quando eu comecei, eu sempre tive perfil arrojado. Mas o que aconteceu? Esse é um macete que, para quem opera com responsabilidade, pode ajudar. Mas, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês vão fazer com isso, tá? No caso do BTG, o que acontece? Quando você abre conta lá, ele distribui a sua conta em uma conta e uma subconta chamada Day Trade. Todo profissional, obrigatoriamente, tem que separar as contas. Por quê? Para você não tirar o leite da criança, né? Não tirar o principal da onde não se deve. Então, quando eu alavanco, como eu faço? Um dia que, ó, não é todo dia. Bom dia, tudo bem? É Isabela Aqui, Peixoto, Thiago Peixoto. peraí, deixa eu só dar um mute aqui. Não é todo dia, isso não é uma rotina minha, mas quando eu vejo que o mercado está com um movimento claro em futuros, como foi o dia de hoje, eu pego todo o meu saldo, que não está ficando mais em tesouro direto, porque para mim não vale a pena 0,6, 0,7 ao mês. Eu consigo fazer mais do que isso operando. Então eu pego todo o meu saldo, que está em saldo líquido, e transfiro como margem da conta day trade. Qual que é a vantagem disso? Na conta day trade, é como se fosse é assim, dentro de uma conta, você tem outra conta, mas a vantagem da day trade é que não tem nada de operação aberta, então não tem nada consumindo margem em termos de carteira, é como se fosse uma conta limpa. Então, em dias que o movimento está claro, como hoje, foi o dólar de manhã, deu uma venda muito boa e depois uma compra muito boa, ali no candle 10 de 5 minutos, deu uma compra muito boa, que esticou ali perto da MM200. Eu peguei esse movimento e peguei uma vendinha no começo. E aí, quando está com o movimento claro, como foi hoje de manhã, o que eu faço? Eu pego tudo que eu tenho de saldo, transfiro para a conta de day trade. Aí a minha conta principal fica seca. Qual que é a vantagem disso? Aí você consegue operar em torno aí de 100 até 80 contratos, dependendo quanto você tiver de saldo. Não façam isso, mas é importante dizer pelo seguinte: o Massaro estava comentando de alavancagem, e isso eu posso dizer com propriedade, porque assim, eu já passei a parte boa e a parte ruim de alavancagem. Eu já ganhei dinheiro e eu também já fiquei com um saldo negativo em corretora. Então, disso eu tenho propriedade para dizer. O que eu aprendi ao longo do tempo? Primeiro, alavancar é uma coisa que você não vai fazer todo dia. Tem que ser dia que o movimento está claro, tem que ser dia que é aquilo que eu te falei, não é quando você procura a operação, tem que
tem dia que a operação aparece para você. Segunda coisa, não pode se tornar um hábito, porque se tornar um hábito, você vai ter vida curta no mercado. Eu sei porque eu tenho amigos que já perderam casamento por conta de alavancagem. Acho que em outro momento eu contei isso. Não sei se foi numa live ou se foi fora da gravação, enfim. Então, muito cuidado com isso. Mas é importante separar as contas para você não tirar o dinheiro de trade do dinheiro de investimento. São coisas diferentes. Você comprar o Suzano, por exemplo, para carregar é um racional, e você comprar uma estrutura de Suzano para fazer trade é outro racional. Precisa ter muito claro isso em mente. E o que aconteceu foi que eu estava alocado, eu já tinha parado de operar, mas eu não me desaloquei. E por que que eu deixo isso manual? Justamente para não virar um hábito de alavancar todo dia. Porque aí me obriga a pegar o celular e, e desalocar, para você ficar travado operacionalmente falando. Outra coisa, para quem é trader, tá? Explorem a gestão de risco do Profit. Tem bastante coisa bacana. Por exemplo, tem algumas contas de clientes específicos que eu estou operando, que como eu opero 2 vezes por semana, tem ganho, tem trava de ganho e trava de perda. Isso garante a consistência. O que dá dinheiro é o método, é a coisa ao longo do tempo, e não é uma operação por operação. Por isso que eu coloco limite para cliente, tá? Para manter o processo padronizado. Agora, na minha conta pessoal, galera, eu não concordo com isso, tá? Eu acho o seguinte: você tem que ter limite de perda, porque senão você entra em dia de fúria. Quem aperta o botão aí sabe como é. Já teve vezes de eu fazer 125 operações em um dia. Então, eu já passei muito essa questão de dia de fúria. E o Profit, cara, quando ele limitou a essa questão de perda, para mim ajudou bastante a melhorar a curva de curtíssimo prazo. Então, talvez ajude vocês aí também. Agora, cara, você está num bom dia, igual hoje, por exemplo. Peguei a venda na abertura e peguei a compra ali no Candle 10, de 5 minutos. Véi, dia que você tá bom, vai para frente, vai fazer dinheiro. Você tem que aprender o seguinte, eu sei que parece clichê, mas tem aquela frase: perder de caneca e ganhar de balde. A galera faz ao contrário. E eu vou falar para vocês o seguinte: eu uso ferramentas para me travar, por exemplo, limite de perda, justamente porque eu também sou humano. Eu também tenho dia de fúria. A diferença é o seguinte: quando eu tenho dia de fúria, eu sei no centavo qual é o máximo que eu vou perder naquele dia. Até uma alusão que eu ouvi ontem que eu achei muito interessante. Não pode operar que nem peru, que é ganhar segunda, terça, quarta e quinta, na sexta se devolve a semana inteira. Então a gestão de risco do Profit serve para isso. Agora, velho, dia que você tá bom, vai fazer grana, compra um Celta, porque o mercado não fica como ele está hoje, isso eu estou falando em termos de futuros, não do à vista, ele não fica como ele foi hoje de manhã todos os dias. Porque foi um movimento claríssimo. Abriu caindo, manteve a queda, segurou e começou a reverter. Reverteu até a média de 200. Depois eu não vi mais como estava. Porque uma coisa que eu aprendi também é o seguinte: você tem que ir para frente. Quanto mais você acerta, mais você reduz a mão. Primeiro trade, faz com mão cheia. Acertou? Segundo trade, mão cheia também. Terceiro trade, errou, meia mão. Quarto trade, acertou, reduz a mão. Porque aí, galera, é o seguinte, fazendo dessa forma que eu estou falando, depois vocês voltem aí na gravação, até quem for assistir, e eu estou falando isso porque eu sei que tem muita gente da tela aqui. Fazendo dessa forma, isso obriga naturalmente você a acertar grande e errar pequeno. Então, assim,
dias como hoje, por exemplo, eu tenho muita ganância, eu tenho dificuldade com limite, mesmo que seja limite de ganho. Reduzir a mão me faz entender e pensar, porque às vezes a galera se deixa levar muito só pelo que está mexendo ali de ponto ou que está mexendo ali pelo financeiro. E essa é a diferença do profissional e do amador. Você não pode deixar que um dia bom te faça o Superman e nem que um dia ruim te faça um cara extremamente vingativo. Porque os dois extremos fazem mal. Quando você está com o espírito de vingança, você perde cada vez mais e uma perda que às vezes era para ser de 2.000 vira 20 e realmente vira. E quando você está num dia muito bom, precisa tomar cuidado para você não ficar tradando extremamente grande o tempo todo, porque aí o que acontece? Você acerta e aí vem de uma sequência de acertos muito, muito frequente. Você começa a errar, porque o mercado vai mudar de direção, ele não vai andar ao seu bel prazer. E aí vem aqueles pensamentos como, não, peraí, se eu fiz 6.000, eu perdi esse trade aqui, a hora que eu voltar no 6.000 eu paro. Aí o cara começa a devolver. Por isso que é importante, quanto mais acerta grande, reduz a mão. Porque aí quando você tomar o fumo, você não vai perder um financeiro relevante. Então eu tenho feito dessa forma e até o momento tem funcionado. Inclusive, foi mais ou menos essa estratégia que comprou a casa que eu estou fazendo live aqui agora, e é isso que me segura, cara. Assim, talvez eu tenha uma facilidade em falar de alavancagem e tratar do assunto, porque eu já passei as duas pontas desse cenário e para mim foi positivo. Talvez pessoas que não tiveram uma boa experiência pode ter uma visão um pouco diferente, pode ter uma visão talvez mais conservadora, e a questão da idade, como a Sara falou, também pega, tá? Eu tenho certeza absoluta que eu, na idade do Massaro, não vou fazer as coisas que eu faço hoje. Por isso que eu aproveito. Eu sei que eu não vou ter 30 anos para sempre. Só que eu também sei que eu não tenho mais 18. Por isso que eu reduzo a mão conforme as coisas vão dando certo. E bom, pessoal, do que eu tinha aí para dizer, já disse tudo. A opção Ô, Fá, agora. ô, Fá, essa parte do profit que você falou aí, você não tem como mostrar para nós, não? Esse negócio de gestão de risco? Cara, não porque no meu profit tem financeiro, tá? Ah, entendi, Mas entendi, beleza. é só você ir na lupinha e fazer o seguinte, digita aí, gestão de risco. Aí ele vai ter lá as alternativas. Por exemplo, ele te trava quando você perde tantos trades seguidos, ele te trava quando você bate um certo limite de ganho, que é a meta, o cara não devolver tudo, e ele te trava quando você define um limite de perda, que aí é o stop loss. Mas assim, não façam isso na conta investimento. Aqui eu estou falando de trade, é um outro rolê, porque pode acontecer, se você fizer na conta principal, de bloquear uma operação que você ia fazer no à vista por uma perda em futuros. Ah, Fanta, mas eu coloquei a gestão de risco e, Mas cara, eu futuro, mexo futuro, quando você fala, é dólar, né? dólar índice, tá? Ah, tá. E quem não faz isso, quem não opera isso aí, então, não tem problema. Cara, não, depende. Se você fizer day trade com opções ou ações, você pode colocar um Uhum. limite de ganho ou perda diária para não virar cassino, para você não ficar à mercê do jogo. Pode Ah, fazer entendi. sentido, sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo mais realista. Fazer o trade do galo dá conta de day trade. Só que nesse caso, Entendi. como é opção, não valeria a pena colocar o limite de perda, porque às vezes na própria oscilação da opção, você já bate o limite ali, tá? E lembrando, o Profit, ele trabalha com trade realizado, tá? Não é só bater preço. E, bom, eu estou falando tudo isso aí
para que vocês não cometam os erros que eu cometi. E assim, eu vou cometer novos, tá? Inclusive nessas montagens de trava e etc., eu tenho certeza que eu vou cometer novos erros. Então, a gente vai fazer isso com muita calma, muita paciência e evoluindo aos poucos. Eu quero que vocês façam o mais seguro possível, tá? Eu só vou passar uma coisa, como o Márcio disse aí, de estrutura, uma coisa do tipo, na assinatura, quando eu tiver absoluta certeza do que eu estou fazendo e quando eu tiver também consciência do risco. E por que que eu vou fazer isso? Porque vocês me mostraram, pela postura em privado, que dá para fazer. Quem tomou os dois stop na compra de Natura e na compra de Petrobras não veio com mimimi, muito pelo contrário. E só uma coisa que eu queria, de novo, ressaltar aqui para o pessoal, tá? Só para ser um pouco mais enfático, né? Que é assim, Sim, quem opera com ordem VAC esquece estrutura, tá? Estrutura, assim, boa. montagem e desmontagem é complexa, e se o Fanta falar é hora de desmontar, é para desmontar naquela hora, né? Porque dependendo da estrutura, você vai ter que fazer 4 operações ao mesmo tempo, assim, e se der uma bobeada, você perde spread, tá? Então, só Outra chamar a coisa, atenção. outra coisa. Pode crer que eu estudo muito e eu perco muito dinheiro para trazer os conselhos que eu dou para vocês. Então, não queiram, caso a gente faça coisas nesse sentido, não queiram inventar a roda. Em que sentido? Fanta, você fez uma trava aqui, posso desmontar uma perna e deixar outra? Não. Trava é uma coisa só. Não vai me querer inventar no meio do negócio, porque é aí que o negócio desanda, tá? Isso é importante dizer também. Eventualmente, quando a gente tiver travas, ou, por exemplo, uma compra sintética de ativo, que seria uma compra de call com uma trava de baixa de put. Qual que é o intuito disso? Financeiramente, é a mesma coisa que você entrar num trade e colocar stop. A trava de baixa de put seria, serviria como stop e a compra de call seria a compra do ativo em si. Qual é a diferença, disso para uma compra a seco? Porque se cair, você tem um resultado menos pior do que o pó. Essa seria a ideia. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, tá? Trava é uma coisa só, toda estrutura é uma coisa só, e não é um tipo de coisa que dá para fazer sempre, tá? O que o Massaro contou aí, que todo mês ele fazia esses 25 pau em trava de vale, não é pela operação, tá? Quem vai ouvir a gravação não fica achando que essa operação é mágica. O que acontece é o seguinte: Não, eu operava errado. Era o pura período, sorte. Eu entrava em condições que não era para entrar, né? não só pela sorte, o período do ciclo ajudou. Hum? Por exemplo, essa conta do BTG, ela começou em maio de 21. Cara, durante 21 e 22, sabe o que eu fazia? Pegava todo o meu saldo, deixava em tesouro direto, calculava qual era o delta 20, o strike dele, pegava meu saldo e dividia pelo strike. Aí eu posso vender, sei lá, 20 mil petro. Porque se eu for exercido, eu vou assumir 20 mil petro no preço tal. Eu E vendia outra, put, né? No meu caso, eu falo 25 pau por mês, porque quem já me viu aí, minhas operações de BOVA, sabe que eu faço conta de chegada, né? Então eu falo assim, ó, quanto dinheiro eu quero nessa operação? Eu quero 10 mil reais. Pumba. Então eu já faço a conta, quer dizer, já vejo quanto que eu vou entrar, quanto que eu vou sair. Eu fazia exatamente isso, né? Então eu comecei a fazer operação lá em 2016, aquela coisa assim, vou 1.000 reais, 2.000, ia crescendo, 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 até o momento que eu cheguei, né? Todo mês eu ia lá, eu preciso pegar os 25 mil desse mês, né? Calculava, pum, né? Quer dizer, já botava ali, montava a operação, eu já sabia onde eu ia sair, já era tudo, né? Assim, saía no centavo, assim, tum, né? Só tá? tirava o custo da corretagem e os emolumentos.
Mas o que eu Ô, quero dizer é o ô seguinte, Massaro, não é Oi. legal colocar também MOVA também não na FAP, no opções de ação? É que não pode, Não, né? senão eu me fodo. Quer dizer, não é que eu me Ah, tá. fodo, tá? Não é que eu me fodo. A regra da PMEC diz que eu posso operar ETF, mas eu não quero facilitar, eu não quero dar Ah, moleza, né? entendi. Então Por só isso que manda é. pro Não, gado mesmo. eu mando assim telepaticamente, né? De tanto em Exatamente, tanto pode vou mandar lá, mesmo. boto alguma coisa, porque senão, o que que a regra da PMEC fala? A PMEC fala assim, que eu não tem aquelas coisas do 30 dias antes e 5 dias depois, né? Só que essa regra não se aplica a fundos e a derivativos de fundos. Então, certamente, assim, eu não sei se a PMEC e a CVM, quando fizeram isso, já estavam pensando nos ETFs, mas o ETF é um fundo, tecnicamente, é o nome, né? Exchange Traded Funds, né? É um fundo. Se um dia eles vierem me encher o saco, eu vou bater de volta, judicializando, se for o caso, né? Mas eu não quero chamar a atenção deles, né? Então, eu não vou chegar para a PMEC, apesar de eu conversar com eles toda hora. Inclusive, agora eu sou professor de opções da PMEC, tá? Agora, em maio, vai ter o curso de opções da PMEC para analista, os caras que estão fazendo reciclagem, crédito, não sei o quê. Professor sou eu, tá? Então, o meu piu-piu está ficando cada vez maior, né? Daqui a pouco eu vou ser o dono do mercado aqui, eu vou chutar a bunda de todo mundo, né? Mas apesar do meu bom relacionamento com a PMEC, eu não quero dar mole ali também, né? Exatamente para manter o bom relacionamento. e outra coisa, o fato de Volvo ter dado certo é justamente pelo perfil operacional do Massaro, tá? Cagão. E, e é exatamente isso eu posso dizer com propriedade, porque quando eu conheci, a gente se trombou num certo grupo aí, foi nessa época que a gente É o ficou um grupo do pouco mal. Will, pode falar, ele é amigo nosso, é o William Wonders. Exatamente, foi nessa época que a gente começou assim, que eu me desvinculei do André Massaro, figura professor, e o cara começou a ficar meu amigo. E tinha um outro grupo que a gente tinha quatro Ninguém nunca pessoas. deu atenção para esse moleque, eu joguei uns amendoinzinhos para ele se apaixonou por mim. É, exatamente isso. E eu me lembro de uma época que tinha um grupo que a gente comentava algumas operações pessoais, e o Massaro falou, pô, faz acho que 4 meses que eu não faço operação com bola. E, cara, eu tava vendendo put de Petro nessa época, era em torno ali de 21, 22. Eu tava vendendo put de Petro que nem um louco. Eu falei, velho, como é que esse cara fica 4 meses sem operar? Porque a estratégia do Massaro é justamente essa, não é vender pela frequência, é vender pela região de preço. Bova para vender put, legal é no 118. No 130, não quer. 20 anos a mais e 5 pregas a menos do que você. Exatamente. Então, assim, mesmo que o Massaro passe telepaticamente, não é algo que tem uma frequência muito alta. Só que em troca dessa frequência mais baixa, tem uma assertividade muito mais alta que a minha, por exemplo. Porque isso é trade, ou você tem uma alta frequência ou você tem assertividade. Não dá para o cara ter os dois por um longo tempo. Dá para ter por 1, 2, 3 anos, porque é o ciclo de bolsa. É isso que eu quero que vocês entendam. É, Ô, tinha desculpa, alguém falando. não, eu ia perguntar pro Ah, Massaro, você não vende cal, não? Não, Você nunca fica direcional? Se subir muito? não. Nada, Até se porque só for lá para até porque cento e eu não. trinta você não manda bala? Descoberto, não. Até eu não tenho BOVA ETF, tá? Minha mulher certo. tem, para ela eu vendo. Tá? Na conta dela Ah, eu vendo. tá. Mas Ah, assim, ela chegou a tem cento e muito. trinta eu meto bala. Mas ela tem muito pouquinho, né? Então nem me dá vontade de fazer, mas eu mesmo não Eu, tenho. eu aprendi bem com o Fanta. É. Tipo, bom, galera, e para fechar, o que eu estou falando disso é o seguinte: quando eu comecei essa carteira, que foi quando eu e o Massaro começou a trocar ideia, se eu tivesse o mesmo pensamento que eu tinha naquela época, agora eu estaria saindo de put de Petro. Porque eu lembro ali que eu estava na região do 25, 26, hoje o papel está 28. O que eu estou falando é o seguinte:
Vocês precisam tomar cuidado quando pegar um ciclo de acerto muito grande, porque às vezes dá a impressão de que, pô, essa operação aqui é uma puta operação, essa coisa vai mudar minha vida. E não é a operação em si, é o momento junto com a operação. O BOVA funciona porque é no 118. Não é uma coisa para fazer todo mês dentro da sistemática que o Massaro faz. Dá para fazer BOVA todo mês? Dá, mas aí é um outro operacional, é uma outra forma de agir. E, sinceramente, eu não sei até que ponto vale a pena, é uma questão de perfil, aquilo que a gente já falou. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem que saber a hora de falar, pô, venda de put de Petro funcionou muito bem em 2021. 2023 já nem tanto. Então, assim, o mercado muda, as operações têm que mudar junto. Do mais, por hoje, da minha parte, eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e agora Ô, abrir Fanta, eu a... tenho uma última pergunta só. Diga. Nossa questão da Petro, vi que ela está meio quietinha hoje. Em tese, o datacom dela seria para amanhã, né? Você acha que não tinha que ter subido hoje? O pessoal ir comprar, né? Cara, a Petro, o que que acontece? Num cenário normal, sim. Num cenário normal, é isso que deveria acontecer. Porém, o que que acontece? O Brent está muito machucado e não está com perspectiva de alta. Muito pelo contrário, Perfeito. né? No De grupo que os baixa, né? caras. E na verdade é o seguinte: não é nem a questão do preço do Brent, é a forma que caiu. Pega a Uhum. cotação do Brent há 15 dias atrás e pega a cotação hoje. Então, assim, não adianta você trocar de roupa se a menina tiver feia por dentro. Essa é a ideia. O dividendo é só uma roupinha bonita ali, mas Sim. o coração tá bem peludo. Eu não sei Pessoal, se tem a é, ver, porque a China falaram que acharam o negócio lá de novo, lá de não entrar com um avião lá, e por isso que tá caindo de novo. na verdade, isso está ajudando empresas como a Embraer, por exemplo, né? Uhum. Isso aí que o Thiago está comentando é o seguinte, pessoal. A guerra de quinta série entre Xi Jinping e o Donald Trump continua. Um fala truco, outro fala 6, outro fala 9, outro fala 12. E aí, o que acontece? A China está tributada em 125%. Como retaliação, o Xi Jinping proibiu, parece que aviões americanos a operar na China. E aí a Boeing caiu pra caramba hoje e isso ajuda a Embraer por tabela, tá? Então esse fluxo que está tendo a Embraer hoje, inclusive subindo 3,8 agora, é justamente, é, é justamente essa questão que está acontecendo. Agora, galera, é aquilo que eu sempre falo. Quando a gente falou de Embraer, que na assinatura, aonde estava o preço? Estava nessa região aqui de baixo. A frase que eu falo é justamente por isso. Primeiro vem o preço, depois vem o motivo. Não importa o que aconteça, região de fundo sempre vai ser região de fundo. Pode perder e pode se formar outra região? Pode, como aconteceu com Natura. No passado ela tinha uma região de 13 a 15, de 13 a 15. Hoje está entre 9 e 10 porque mudou a estrutura da empresa, mas ainda continua sendo uma região de fundo. Então, procurem isso, pessoal. Procurem empresas que estão em região de fundo de movimento, região de fundo de gráfico, porque esse é o tipo de coisa que, apesar de não parecer emocionante, porque muitas vezes você vai comprar e vai subir 1%, depois cair 2%, depois subir mais meio, por aí vai. Tem que ter paciência, porque região de preço é o seguinte: precisa chegar numa região que gere fluxo para o papel andar. Eu me lembro muito bem, Marfrig foi assim, BRF foi assim. Ficou meses, cara, ficou quase um ano entre 6 e 8 reais. E o papel bateu 20. Então, assim, sem querer ser repetitivo, mas o que eu falo da Prio, eu vou até dar uma olhada aqui como está ela hoje, que eu não a vi. Vê pra nós aí. Aí, 0,8.
Galera, pode perceber, a Natura, graficamente, se tirar esse fundo aqui escrito Prio 3, vocês vão achar que é a mesma ação. Dá uma olhada no formato dos candles, ó. Aqui onde eu estou passando o mouse. Não tá Tá tendo mostrando, não, Fran. briga. Não estou mostrando a tela? Não, você tá mostrando outra coisa aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Você tá mostrando aí Ó, 50 mil em Petrobras, 20. fica, a tela estava compartilhada. O que vocês estão vendo aí, pessoal? Estamos vendo algumas coisas de N10 aí, não sei das contas. Frio você mostrou, mas você não mostrou o gráfico, não. Vixe Maria, peraí. Eu aqui falando e achando que vocês estão vendo minha tela. Não. Agora sim. Agora sim. Então, ó, se vocês olharem Prio, ela tá com uma formação gráfica muito parecida com Natura, quer ver? Vou colocar uma do lado da outra. E ela é igualzinho Petro, né? Se pegar a Petro também, tá igualzinho. Ó, região de preço lateral, só que a Natura tá com uma amplitude muito maior pela questão do gap, mas o formato do gráfico, olha isso, como tá parecido. Vamos ver a Petro. Peraí que eu tenho que passar com cuidado pelos ativos aqui. Porque eu estava falando da Embraer, né? De primeiro vem o preço, depois vem o motivo. Quando a gente comentou, estava aqui, em torno dos 60. Hoje está 65. 68 ela já vai ter uma dificuldade de preço. A gente vê aqui que já teve uma certa resistência. A Petro, que o Tiagão falou, muito parecido também. Só que ela ainda está formando a região, tá? Como a Petro não teve nenhuma mudança estrutural, eu ficaria de olho, porque pode ser que perca esse fundo e gere fluxo. É claro que isso vai acontecer se tiver algum motivo, por exemplo, redução nos estoques de petróleo, redução na produção. Mas se eu conheço a OPEP, os caras não gostam de ficar muito tempo sem querer ganhar dinheiro. Então, é bastante importante a gente monitorar essa região de Já, preço. já que Mas esse olha, trem sobe. olha como está muito parecido uma coisa com a outra. Talvez com exceção da Brava, né? A Brava, essa que eu quero comentar. A Brava teve fato relevante, tem uma série de coisas que está levando ela para cima, né? Até que não. Achei que ia estar melhor isso aqui, pelo que o pessoal está falando. Mas é também meio parecida, apesar de não muito com relação às outras. É por isso que é legal o gráfico, pessoal. Quando você olha gráfico, parece que tudo fica meio igual. E assim, a grande vantagem também de ser conservador. Hoje a gente tem Petro caindo 0,98 e a nossa opção subindo só 7,14, o que para a gente é bem tranquilo, já que a gente vendeu lá no 60, eu acho. Peraí, que preço que a gente vendeu esse trem? Peraí, eu devo ter aqui. Vendendo aqui no 87, a opção está hoje 55. Isso aqui só vai dar rolagem se Petro perder essa região que ela está aqui do 30. Ela perdendo esse fundo e tiver fluxo, a gente tem projeções aí no 28. Tá? Embora eu não acredito que isso aconteça, e se acontecer, nessa região de preço ali abaixo de 30, cara, eu começo a olhar Petro numa vista para carregar. Porque Petro é uma maravilha, você pode ter uma carteira só de Petro, na minha opinião. Você vende call e vende put ao mesmo tempo, você faz uma remuneração ali. Bom, pessoal, para hoje eu acho que é isso. Mais alguém tem dúvidas, sugestões, perguntas? Ou quem não entrou em Natura, então ponto de entrada? Natura se fala a venda de Putz.
A venda de put? Não, hoje não, pelo seguinte. Você quer entrar hoje, o papel está subindo 3%, Ah, tá subindo, tá. mas ainda na região ali de baixo, tá? Inclusive, hum, na Dura continuo com a mesma opinião. Acho que é comprar no à vista quando cair e segurar. Compra ali na região do 9, 9,20 até 9,30 e segura o bicho. Com paciência, tudo dá certo. Mais alguém? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. Me desculpem por deixar o Ndesk aberto por algum motivo. É, Eu vou até rever essa live antes de postar. Talvez eu tenha que borrar ali, mas não vai ter problema Não, não tem nenhum. nada, não. Não tem nada, não, de Não, importante. não estava com acesso em cima? Não, não. Que era Tá. passível de ser borrado, você tomou cuidado para não aparecer, Fentinha, fica tranquilo. Como? O que era passível de ser borrado, você tomou cuidado para não aparecer. Mas teve uma hora que Hum, tinha umas opções ali embaixo. Acho que tem que dar uma olhada assim. Ah, não, Não, mas aquela parte do Fanta ali, eu tenho certeza que deve ser conta pequena, porque 1.000 Petrobras só? Não, não é não. Fanta, É Fanta, verdade, também achei pequeno. É a conta de não, Não, Betcash. não. Fanta, isso aí é conta de fake. A que eu conheço Simulador. Fanta deve estar com a casa lá, Petrobras. Bom, pessoal, Aquela por hoje é continha era isso. fake só para enganar a gente. É importante separar as contas. Por hoje é isso. Obrigado aí pela presença de todos. Agora vamos fazer aquele tradicional happy hour de Massaro, 5 minutos. Massaro, cadê você? Não esquece de nós, hein? Valeu, pessoal. Obrigado por tudo aí. Aí.